Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo de número 31. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Vamos ler um único versículo. Eu acredito que essa é uma palavra de Deus para cada um de nós. Hoje à tarde, essa foi e é uma palavra de Deus para a minha vida. E, enfim, nós vamos refletir sobre ela. Não tem nada complicado nela, mas ela é muito importante. Diz assim a palavra de Deus, leia comigo, em voz alta, leia. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Vamos ler de novo? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Amém? Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar na presença de Deus. Eu estava orando a Deus acerca do que compartilhar hoje à tarde. Orei durante a semana enfim, e num dado momento me veio essa palavra. Mas houve um outro momento que eu vi essa palavra muito na minha vida. Enfim, era eu. Daí eu fiquei pensando, será que era para o culto ou era só para mim que Deus queria dizer essa palavra? E eu acabei entendendo que é para as duas coisas. É para mim, diante dos desafios que Deus tem esse ano, mas que também essa palavra era para essa reunião de hoje à tarde. Não tem nenhum mistério nessa palavra, é uma declaração muito nítida, muito clara. Quando eu olho nesse versículo, puxa vida, está tudo muito nítido, não tem nada de muito para cavocar nele. Eu gosto de cavocar um pouco, né? Então, eu olhando aqui para esse versículo, e sabe, mas muitas vezes as coisas são simples e, apesar de simples, nós não as compreendemos ou não as praticamos. Aqui está falando de um preparo para a batalha. Todo ser humano saudável tem o desejo de vencer suas batalhas. Se há alguém que não quer vencer, essa pessoa não está emocionalmente saudável. O saudável quer vencer. Mas a pergunta que surge é como vencer? Sabe, e há meios e meios para buscarmos as conquistas que necessitamos na vida. Deus já fez de nós vencedores. Desde o momento da concepção, entre milhões de espermatozoides, teve um que fecundou o óvulo. Venceu outros milhões. Chegou, venceu. Nós já nascemos em vitória, em conquista. E Deus deseja que sejamos pessoas vencedoras. E como Ele assim o deseja, Ele nos instrui também como vencer. E quando a gente fala em vitória, vamos ter em mente o que significa a vitória absoluta, a maior vitória, vitória total. E a maior vitória é quando a gente
chega na glória, é a eternidade. Esta semana nós oramos aqui, enfim, vários sepultamentos aconteceram de pessoas aqui da igreja, a mãe da pastora Lúcia, uma moça de 19 anos aqui da igreja, e hoje, não faz muito, acabei de voltar de um outro sepultamento, de um pai de um irmão aqui da igreja, do Jorge, e, enfim, essa vida tem aqui um limite. Alguns vão com uma idade mais avançada, outros, gente nova. E essa vida, ela vai muito rápido. Então, a vitória maior que a gente tem que pensar é, sobretudo, de ter a eternidade no céu. Essa é a maior de todas as vitórias. No entanto, Deus deseja também que tenhamos vitórias aqui nesse mundo, nas batalhas que enfrentamos nesse mundo, em nosso dia a dia. E a palavra de Deus tem instruções muito ricas, e entre as instruções da palavra de Deus, nós lemos aqui algo muito precioso em termos de instrução para se vencer. Segundo esse versículo que lemos, sabe, há duas coisas que são necessárias para vencermos as batalhas. Mas às vezes também, quando se lê uma e se lê outra, dá a impressão que tem uma tensão entre elas. Mas é isso ou é isso? É só isso ou só aquilo? A questão é que não é só isso ou só isso. São as duas coisas e elas se completam. E se uma delas faltar, as vitórias, as conquistas não acontecerão. As duas coisas são extremamente necessárias e a Bíblia nos fala sobre elas. Está escrito aqui que prepara-se o cavalo para o dia da batalha. O cavalo era uma ferramenta para as batalhas, as guerras da época. E eles eram também muito usados para levar esses carros de guerra. E eles eram animais ideais para isso. Eles podiam correr 100 quilômetros diários, com muita agilidade, com muita força. E geralmente os exércitos que tinham um maior número desses carros com esses cavalos levavam vantagem nas guerras. Aqui, o cavalo, ele nesse versículo, é uma metáfora para os recursos humanos diante das batalhas da vida. É isso que acontece aqui. Cavalo é uma metáfora. É uma representação das ferramentas que existem para que nós usemos nas batalhas desta vida. Aplicando esses princípios aos nossos dias, a gente consegue entender nitidamente mensagem da palavra de Deus aos nossos dias, e a Bíblia está dizendo aqui que a gente precisa ter ferramentas. A Bíblia diz que a gente precisa se preparar para as batalhas desta vida. O cavalo tinha um preparo, era uma ferramenta para a batalha. E usava-se esse animal para a batalha. Sabe, vive-se melhor quando nós nos preparamos melhor para a vida. Tem gente que reclama da vida e dos resultados que tem. Contudo, não se preparou para os desafios da vida.
Tem gente que está esperando alguma coisa, mas nunca investiu, nem se aplicou num preparo para se ter essa determinada coisa. Tem gente que quer ter uma boa profissão com uma boa renda, mas não se preparou para isso. Não estudou o que precisava, não teve o preparo necessário, o empenho necessário. E às vezes, olha, Deus abençoa a minha vida profissional, Deus me dá um ótimo emprego, Deus é aquilo e aquilo, mas sabe, não se preparou para a batalha, não buscou as ferramentas para enfrentar a batalha de um mercado de trabalho muito competitivo. Não se preparou. E se está, às vezes, estacionou e, de repente, o mundo está caminhando e ele continua lá atrás. E não avança, não continua no preparo. E, às vezes, nós dizemos isso aos nossos filhos e nós fazemos isso com eles, nós os instruímos e dizemos, olha, faz isso, se prepara, tem a vida não é fácil, tem que estudar, mas às vezes se passa esse ensino, mas não se vive isso na própria vida. O preparo demanda trabalho. Demanda trabalho. E muitas vezes você vê alguém com resultados na vida. E quando se olha para alguém com resultados, que tem conquistas, que venceu, e muita gente tem ciúmes dessa pessoa. Por que ele é assim e eu não sou? Por que ele consegue e eu não consigo? Eu não estou dizendo que há uma única resposta, e a resposta se resuma nisso, não estou fechando o assunto nisso, não estou negando que pode ter outras razões, mas muitas vezes a razão é que esse cara suou, ele ralou, ele se desgastou, ele dormiu muito pouco, estudou muito, fez muito, buscou preparo, sabe? E por isso ele está lá na frente. Eu vi uma vez o pastor Lorival, ele tem uma ótima igreja lá em Belém do Pará. E daí uma vez ele falou, olha, tem pastor que vem, que pede para colocar a mão nele, para que ele tenha um ministério como o meu. Uma igreja grande como a minha. Sucesso que eu tenho no ministério. Daí eu digo para ele, ok, oro, certo, eu vou colocar minha mão. Mas, sabe, não é só eu colocar minha mão. Para que você tenha esse sucesso, você tem que trabalhar como eu trabalho. Você tem que orar como eu oro, jejuar como eu jejuo. Você tem que ler como eu leio. Não é só uma questão de botar a mão na sua cabeça. Não que isso não tenha o seu valor. Não que não haja uma base bíblica nessa transferência de unção. Contudo, sabe, para que a gente esteja preparado para o dia da batalha, sabe, tem que ter essas ferramentas, tem que olhar para a vida, tem que se aplicar. Enfim, algumas vezes eu tenho falado aqui, né, com respeito a essa questão do futuro, da velhice, e é estatístico, a maioria das pessoas não se prepara para os dias da velhice e a batalha da velhice. Vive como se nunca fosse ficar velho. Não sei se isso fico falando e pensando, porque eu já estou com mais de 50, né? Mas
O melhor momento de se preparar para essas batalhas é quando ainda se tem energia, se está novo. Mas tem gente que não imagina que quando chegar a uma determinada idade, não vai mais poder estar no mercado do trabalho como está. Mercado de trabalho como está. Que, possivelmente, haja uma renda menor. E que é preciso pensar nisso e refletir sobre isso. E talvez, mesmo que não seja fácil, até com o que se ganhe hoje, parece que já não dá, mas pensar em fazer uma reserva para o depois. Porque haverá uma batalha lá. É preciso pensar na nossa saúde. A Bíblia diz que a gente é mordomo do corpo. E a gente tem que pensar nisso. E Deus nos deu um corpo. Ele nos abençoa, a gente ora, Ele abençoa a nossa saúde, mas tem coisa que a gente tem que fazer. E que às vezes a gente não faz. Não se mexe, vida sedentária, comendo demais. E daí, de repente, começam a acontecer algumas coisas e vem a reclamação. Ah, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Muitas vezes é porque não se preparou o cavalo para o dia da batalha. E quando se chega na batalha, não se tem o preparo. A nós cabe o preparo necessário em todas as coisas. Deus é nosso Pai, Ele nos instrui. Deus quer nos abençoar e devemos de buscá-lo. Mas sabe, a palavra dele está dizendo que a gente tem que preparar o cavalo para o dia da batalha. Ninguém vai conseguir passar no exame da OAB se não ralar. Você não vai passar no exame só com oração. É preciso esforço, é preciso empenho. É o que a Bíblia está nos dizendo, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Ela está falando de preparo para as batalhas. Sejam elas quais forem. A Bíblia está dizendo em preparo. Deus é um Deus que prepara todas as coisas. Deus é um Deus que faz todas as coisas numa ordem. Se nós analisarmos os dias da criação de Deus, cada dia era um preparo para o que viria no dia seguinte. Deus é um Deus que prepara todas as coisas. No Novo Testamento, todas as coisas, o preparo para a vinda de Jesus. Deus levanta o João Batista para que ele preparasse o caminho. Tem todo um preparo. Deus faz as coisas a partir de preparo. Muitas vezes a gente quer servir a Deus, a gente quer que Deus nos use, mas tem que ter preparo. A gente, porque o Marco falou aqui do TCL, é um preparo, porque do TCL, enfim, a gente está aqui para preparo bíblico, teológico, espiritual. É preparo. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Muitas pessoas vão para um casamento, mas não se prepararam para o casamento. Eu não estou nem falando só no aspecto econômico, financeiro e profissional, que é muito importante. Mas tem homens que às vezes entram no casamento e acham que eles vão poder continuar jogando videogame as mesmas horas que jogavam antes.
Não é? Vai ter que dar tem que mudar um pouco essa história. Entram com a cabeça num casamento, homens e mulheres, achando que podem casar e viver a vida de solteiro. E não estão preparados para se unir a uma outra pessoa e juntos batalharem as batalhas da vida. Para conviver com uma pessoa, e uma pessoa que é diferente em todos os aspectos. Fisicamente, homem e mulher são diferentes, vieram de lugares diferentes. Esse é um discurso que eu sempre faço, eu e a Carmen, quando nós vamos fazer o casamento de pessoas. Nós sempre pontuamos isso, vocês são diferentes. É preciso entender que quando se entra num casamento, eu tenho que saber lidar com diferenças. Eu não vou casar com alguém igualzinho a mim, que está pensando exatamente o que eu penso, que gosta das mesmas coisas que eu gosto e que sempre vai ter as mesmas vontades que eu tenho. Não, é diferente. Mas tem gente que entra num casamento achando que, vou casar para o outro fazer o que eu quero. E só. E não pensa, não se prepara para isso. Esquece de que o seu cônjuge não tem o mesmo sexo do que ele, é diferente. Que homem e mulher funcionam diferente. Tem gente que entra num casamento, entra carregado de ódio, de rancor pelo pai, a mãe tem ódio do pai, ódio na mãe. E uma mulher que entra num casamento odiando seu pai, em algum momento vai projetar no marido a imagem do pai e vai despejar o ódio que tinha do pai no marido. E às vezes o homem faz isso com a esposa, tendo a imagem da mãe o mesmo do pai. Não se tem um preparo emocional para vir ao casamento, que é uma batalha a dois, e é um desafio, tantas vezes, esse convívio. Se entra num casamento, vamos orar, Deus vai abençoar, vamos fazer o casamento lá, ora, mas não se preparou. É preciso tratar dessas coisas, ver essas coisas, analisar essas coisas, para que a gente vença as batalhas da vida. Pois prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Muitos cristãos só oram, mas não se preparam. E daí não vem assim, Deus falhou. Deus não me ouviu. Por que Deus não me ouve? O problema não é que Deus não tenha nos ouvido. O problema é que nós não ouvimos Deus. Não é que as vitórias não acontecem porque Deus não nos ouviu. Muitas vitórias deixam de acontecer porque nós não ouvimos Deus. E então, não recebemos e não obedecemos a sua instrução, ou às vezes o ouvimos e não obedecemos aquilo que ouvimos. E então, acontecem, ocorrem os desafios e muitas derrotas. Deus, eu orei, eu pedi, por que o Senhor não fez? E Deus diz, eu falei, por que você não obedeceu? Por que você não me ouviu? Por que não seguiu minhas instruções? E então culpa-se Deus. Sabe quando a gente está com dificuldades, sofreu derrotas, e não tem ninguém que não sofra derrotas? E quando nós as sofremos, vamos aprender com elas. De repente as coisas acontecem, sabe, e muitas vezes a gente cai na tentação e comete o erro
de procurar o erro em Deus. Não aconteceu porque Deus... O que houve com Deus? O que é com Deus? Será que Deus não me ama? Não sei. Será que Deus existe mesmo? Ei, não adianta a gente procurar erro em Deus, porque a gente não vai achar. Ele é perfeito. Ele não tem erro. No céu não tem erro. O erro está aqui embaixo na terra. Não está em Deus, está na gente. Então, a Bíblia está ensinando que para o dia da batalha tem que ter preparo. Eu não sei quais são as batalhas que estão ali à nossa frente, mas tem que ter preparo, tem que ter planejamento. Tem que pensar. É preciso o preparo. E sabe, não estou esgotando o tema aqui de jeito nenhum, isso é muito amplo. Eu só estou citando algumas coisinhas, a gente só está arranhando superfície. Mas a Bíblia diz que tem que ter preparo. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Mas não parou aí o versículo. Isso não é tudo. Isso é importante. Mas isso não é tudo. E diz, mas o Senhor é que dá vitória. Mas prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor quem dá vitória. Aquele que tem o domínio sobre tudo, que é o soberano, que é o todo-poderoso, que tem o controle de tudo, está dizendo que Ele é o que dá vitória. Para quem Ele dá vitória? Para aquele que prepara o cavalo para o dia da batalha. Contudo, é para esse que prepara o cavalo para o dia da batalha, mas tem a dependência de Deus, que não apenas prepara o cavalo para o dia da batalha, mas alguém que tem comunhão, cumplicidade com Deus, que busca ao Senhor. Tem muita gente que prepara o cavalo para o dia da batalha, mas não busca Deus. Não busca a palavra de Deus. E mesmo com todo o preparo que teve, não conquistou, não venceu. Porque ficou só no preparo. Só no preparo. Toda a confiança foi depositada no preparo. No preparo. E não teve uma dependência do Senhor. Sabe, a Escritura está afirmando aqui para a gente a necessidade do preparo, mas esclarece que a vitória vem do Senhor, não somente do nosso preparo, muito embora, como vimos, ele seja necessário. Nosso preparo sem Deus é inútil. Qualquer coisa sem Deus é inútil, porque tudo deve contemplar a eternidade. E tem gente que até pode ter alguma vitória aqui, mas se não entrar no céu, não valeu nada a pena. Nós lemos nesse versículo que prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Mas a mesma Bíblia, muito interessante isso, ela alerta para o excesso de confiança nos cavalos. E a confiança nos cavalos ameaça a fé. Deuteronômio 17:16, a Bíblia alerta aos reis que viessem em Israel para o perigo da multiplicação de cavalos, ter muitos cavalos, pois isso colocaria a
confiança do rei nos cavalos, e ele ficaria muito impressionado com tantos cavalos e se esqueceria de Deus. Então, tem um alerta para essas coisas. Isaías capítulo 31, versículo 1, fala assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ajuda que vem do Senhor. Nós vemos que prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Enfim, a Bíblia é linda. Enfim, ela dá esse equilíbrio necessário para que entendamos e vivamos bem e conquistemos as coisas. Ela fala da necessidade do cavalo, mas ela alerta para o excesso de confiança no cavalo. Buscar só o cavalo e não confiar no Senhor. E tem muita gente que não está mais hoje com Jesus, sabe por quê? Porque conseguiu alguns cavalos. Está confiando nos cavalos. E achou que os cavalos são suficientes. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. A Bíblia diz que quando a gente não confia em Deus, só confia nos recursos, nas ferramentas, nos cavalos, a Bíblia diz que isso vira maldição na nossa vida. E essa atenção que eu mencionei no início, dessas duas coisas, que se completam, não são opostas, mas muitos as colocam como opostas, não, elas são complementares. Vamos buscar recursos, mas com o coração em Deus, na palavra de Deus, sensíveis ao Espírito Santo. Hoje, enfim, hoje tem muito essa questão do coaching, virou moda. Coaching. E ok, isso é ferramenta boa. Contudo, é preciso ter muito cuidado. Eu tenho visto muita gente com a questão do coaching, porque o coaching faz você se conhecer, e as perguntas, os questionamentos, e você olha para você, e você tem que ver o que você quer, os seus objetivos, e você. O que você pode fazer? É só isso, e de repente fica tanto só nisso, e Deus vai ficando de lado. Sabe o que é isso? Confio no seu braço, na sua força. Não vai ser bênção, vai ser maldição. É preciso ter cuidado com os cavalos, para não depositar a confiança nos cavalos. Embora os cavalos façam parte da guerra, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Sim, a Bíblia está dizendo, mas não dá para ficar confiando só em cavalos e ficar só com os cavalos. Senão a gente vira cavalo, começa a dar coisa e muita coisa. É preciso cuidar com isso. Muita gente vai à busca do dinheiro, o dinheiro vai me dar, o dinheiro é com o dinheiro e de repente conquistam dinheiro. E daí a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que o dinheiro é a raiz, o amor a ele. Daí vem Jesus e ele vai falar para judeus que conheciam as Escrituras, que conheciam o Deus verdadeiro,
que abominavam o comportamento dos seus antepassados, que adoraram outros ídolos, por isso que eles não eram mais uma nação soberana, estavam debaixo do jugo romano, porque os seus antepassados foram idólatras. E Jesus vai chamar essa gente e vai denunciar a idolatria deles. Ele vai dizer: vocês não podem servir a dois senhores. Ele vai dizer: vocês não podem servir a Deus e às riquezas, a Mamon. Não podem fazer do dinheiro uma divindade. Jesus estava dizendo a eles: vocês condenam os seus antepassados porque adoraram a Baal, aos ídolos, a outros deuses, vocês têm outro Deus. Jesus não está dizendo que a gente não pode ter dinheiro, bens, mas Jesus disse que a gente não pode ser servo dessas coisas. A Bíblia ensina a gente a trabalhar, a ralar, a preparar o cavalo para o dia da batalha, coisas que eu citei aqui, olhando no futuro, o preparo, a previdência, tudo isso é muito necessário. Cuidar com o consumismo, enfim, olhar para todas essas coisas. Ok, mas dinheiro não pode virar Deus. E tem muita gente que tem o foco só nisso, não em Deus. Não tem nem tempo para orar, para ler a palavra, para estar na igreja, para fazer alguma coisa no reino, porque tem que ganhar dinheiro. Ok, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Tem a sua importância. Mas a vitória não vem da ferramenta, a vitória vem de Deus. A ferramenta em si é pobre. Ela se apresenta, às vezes, como consistente, no entanto, não é. Jesus, quando ele conta essa parábola do semeador, ele vai falar da semente que caiu entre os espinhos e foi sufocada pelos espinhos, e quando vai contar da interpretação da palavra, Jesus vai falar que esses são aqueles que caíram no engano das riquezas. Daí alguém diz: não, eu não sou rico, tenho pouco dinheiro. Ser rico, no sentido bíblico, não é necessariamente ter muito ou pouco dinheiro, mas é a intensidade da confiança que se coloca no dinheiro. Tem muita gente que tem pouco, que ganha pouco, mas esse pouco é tudo para ele, ele morre por isso, esse é o maior valor da vida. Esse tem dinheiro assim, então ele é essencialmente um rico, embora não seja. O engano das riquezas. Isso fala de inversão de valores. Isso é o que complica toda a nossa vida. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Não negligenciemos o preparo do cavalo. Mas a vitória vem do Senhor. Davi, um grande guerreiro. Ele nunca perdeu nenhuma luta ou guerra contra um outro reino. Ok? Não tem na Bíblia. Não lembro. Não tem. Que Davi foi uma guerra e perdeu. Ele venceu todas. Infelizmente, ele perdeu uma guerra para si mesmo. Mas, enfim, ele era um guerreiro mais que vencedor. Mas sabe por que ele era mais que vencedor? Veja o que ele diz no Salmo 20, capítulo 20, versículo 7. Ele diz assim: alguns
confiam em carros, aqueles carros de guerra, esse que a gente vê nos filmes antigos lá, né? Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Nós confiaremos no nome do grande Yahvé dos exércitos. Nós confiaremos no nome do Eterno. Ele tinha cavalo, ele tinha carro, ele ia para a guerra. Era ferramenta. Mas a confiança dele não estava lá, estava lá, em Deus. Ele orava antes das batalhas. Devo ir ou não devo? Qual a estratégia? Sabe, ele tinha as ferramentas, mas era Deus, era a estratégia dele, de Deus. Era o Senhor que dava a vitória. A dependência era toda de Deus. Muitas vezes os homens de Deus, em alguns momentos, até não tinham muitas ferramentas. Mas eles confiavam em Deus. E Deus os instruía no uso daquelas poucas ferramentas. E com essas poucas ferramentas, com a ação de Deus, eles tinham grandes vitórias. Não devemos buscar os cavalos, os recursos humanos e as ferramentas para nos tornarmos independentes de Deus. Quem sabe inconscientemente tem a gente aqui que esteja buscando Deus por cavalos com a intenção escondida de se tornar independente de tudo e de todos, inclusive de Deus. Se isso acontecer, vai ser maldição para a tua vida. Nós precisamos de Deus. E mesmo que haja uma vitória parcial, uma vitória, entre aspas, momentânea, aparente, que não teve Deus, essa vitória não poderá ser chamada de vitória. Porque faltou tudo, faltou o maior, faltou o principal, faltou Deus. Então não é vitória. E ela não vai se sustentar, sobretudo quando se chegar na eternidade, Deus vai perguntar, e daí? E eu? Onde que eu estava? Vitória que se transformou na maior derrota, então não foi vitória. Vamos lutar. Com Ele, dirigido pelos princípios dEle, com as armas dEle. E esse preparo do cavalo também tem que ser rodeado e amparado e balizado pelos princípios da palavra dEle, dentro dos propósitos dEle. E quando isso acontece, daí, vitória consistente se perpetua. Concluindo, relembrando, mesmo com a ajuda de Deus, precisamos fazer a nossa parte, vamos nos preparar. Controle de Deus não nos exime de nossas responsabilidades. Preparemos os cavalos, vamos adquirir as ferramentas, aprender a usá-las, mas a confiança no Senhor, não nos cavalos, não nas ferramentas, dependência total dEle. Sejamos dependentes de Deus e não das ferramentas, assim as situações na nossa vida serão diferentes. Vamos usar ferramentas e vamos orar, vamos clamar. E Deus fará grandes coisas. E nós teremos grandes vitórias. Amém?